Gente, agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante que a gente tem que saber, que foi o Holocausto. Quanto mais o Hitler perdia as batalhas, né, como foi na Inglaterra, a Batalha de Stalingrado, mais ódio ele ficava dos judeus. E aí a situação nos guetos e nos campos de concentração piorava muito. Bom, gente, então o que foi o Holocausto? Foi esse extermínio, essa perseguição aos judeus, gente. Os judeus, eles eram capturados pelos nazistas e eles iam para esses guetos, né, para esses campos de concentração. Eles tinham um trabalho forçado, um trabalho escravo, na verdade. Eles passavam frio, fome, dor, incerteza, situação de desespero, o medo de você morrer a qualquer momento, o medo de você ir para a câmara de gás. Câmara de gás, gente, era um local onde eles enganavam. Muitas vezes eles falavam, vocês vão tomar banho. E aí botava lá 50, 80 pessoas, né, como se fosse um quarto, né, num cômodo, digamos assim. E ligava o gás. E essas pessoas morriam, gente, com falta de ar, morriam asfixiadas. Então, assim, terrível. E era uma maneira deles economizarem, porque se você for matar a tiro cada pessoa, você vai gastar muito. Então, dessa maneira, morriam muitas e muitas pessoas de uma vez só. Então, assim, gente, o Holocausto foi terrível. Hoje em dia, graças a Deus, a Alemanha se envergonha muito disso. E é um tema que a gente tem que falar sim, tem que ser lembrado sim, para que nunca mais na história do mundo aconteça de novo, tá? Isso foi um ato de extrema violência, de extremo preconceito, né, contra o outro. E é importante a gente destacar que esse ódio todo que foram para os campos de concentração, não somente os judeus, mas também os testemunhas de Jeová, homossexuais, enfim, todos aqueles que o Hitler não gostava, ele não concordava, ou que não pertencia à raça ariana aí, que, enfim, na cabeça doida dele fazia sentido. Bom, gente, por causa do Holocausto, houve um total de 6 milhões de judeus mortos e no fim da guerra, o que acontece? Os países aliados contra a Alemanha conseguiram encontrar os campos de concentração porque os campos de concentração eram escondidos. Então, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, eles começaram a libertar as pessoas que estavam presas nos campos de concentração. E aí, gente, a vizinhança, né, ao redor ficou de boca aberta, porque assim, as pessoas não sabiam que existiam os campos de concentração, sabe? Muitas vilas, muitas cidades próximas aos campos de concentração não sabia que aquilo ali existia, né? Os campos de concentração eram escondidos, as pessoas achavam que os judeus sumiam e pronto, e acabou. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. E aí que as pessoas foram entender através dos campos de concentração, né? Quando os países, né, aliados contra a Alemanha começaram a ter acesso a esses campos de concentração e a liberar essas pessoas. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? A Alemanha enfraquecida, pós a Batalha de Stalingrado. A Alemanha, ela tá muito prejudicada porque ela tá lutando nas duas frentes, na frente oriental, que ela tá lutando contra a União Soviética, e na frente ocidental, que ela tá lutando contra a Inglaterra, contra a França e contra os Estados Unidos. Gente, o que acontece, né? Por que os Estados Unidos vão entrar na guerra? Por causa do Japão. Olha o que acontece. A guerra acabou com a Batalha de Stalingrado, com a Alemanha enfraquecida, com as tropas alemãs não conseguindo avançar lá na União Soviética. Acabou? Não. Era para ter acabado? Sim. Mas não acabou. Por quê? Por causa do Japão, gente. Tudo encerrou lá na Europa, mas o Japão resolveu continuar a guerra. Porque lembra que eu falei que a guerra é mundial? Apesar de parecer que ela está concentrada na Europa, não, a guerra é mundial. Então o que acontece, gente? O Japão, ele tinha o apoio da Alemanha, era aliado da Alemanha, só que o Japão, ele queria conquistar ilhas no Pacífico. E, de fato, o Japão estava conquistando essas ilhas no Pacífico. Só que a conquista dessas ilhas no Pacífico vai prejudicar o quê? A economia americana. Então, não mexe com os americanos, não. Era melhor ter deixado os americanos quietos, né? E aí, como eu disse, os americanos não vão gostar nada disso, só que o Japão é afrontoso. O que o Japão vai fazer, gente?
o Japão ele vai atacar a base americana no Havaí, isso em 1941. E aí, meu irmão, mexeu com os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos ficaram pistola só com o Japão, né? Então declarou guerra para o Japão. Mas depois, os Estados Unidos já estavam de saco cheio, né? Porque já tinha acontecido a guerra lá na Europa. Os Estados Unidos, que até então estavam neutros na guerra, eles tinham ajudado Londres a combater os ataques da Alemanha, mas estavam neutros. Tinham ajudado, mas estavam neutros. Só que aí o Japão foi infernizar a vida dos Estados Unidos e eles falaram, não vão e chega, quer saber, a gente já tá cansado dessa guerra, já era para ter acabado, vamos dar um fim nesses japoneses, entendeu? Um chega pra lá. E aí, o que os Estados Unidos vai fazer? Ele entra com tudo na guerra contra a Alemanha, então vai ajudar lá na guerra que estava acontecendo na Europa e também vai vir com tudo, com aquele ódio, ranço pra cima do Japão. Bom, gente, aí o que acontece? Em paralelo a isso, a todo esse cenário da guerra, os Estados Unidos eles estavam investindo numa coisa chamada Projeto Manhattan, onde milhares e milhares de dólares foram gastos. O que era isso? Na verdade, era a produção da bomba atômica. Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a desenvolver a bomba atômica. E aí o Japão estava perturbando, não queria acabar com a guerra, estava querendo tomar as ilhas do Pacífico, que ia mexer diretamente com a economia americana. Então, o que os Estados Unidos faz? Quer saber? Cala a boca aí, Japão. Tacar a bomba. E aí, os americanos vão tacar a bomba, primeiramente na cidade de Hiroshima, no Japão. E aí, gente, vai ser aquele... Meu Deus do céu! Foram mais de 100 mil pessoas mortas. Vocês têm noção? De uma única só vez. E aí vai vir esse medo, esse pavor da bomba atômica, que vai ser consequência lá da Guerra Fria, que aguenta aí que eu já vou falar. Eu disse que a Segunda Guerra Mundial era grande, que tinha história. Então, senta aí e escuta. Bom, e aí como eu tava falando, gente, as pessoas vão ficar totalmente chocadas. Porque assim, como é que uma bomba acabou com uma cidade inteira? 100 mil pessoas mortas, quem não ficou morto ficou gravemente ferido, intoxicado, teve membros amputados, crise de respiração, enfim, de asma, né, problemas respiratórios, perdão, pro resto da vida, ficaram propensas essas pessoas ao câncer. Então, assim, foi uma coisa absurda que foi esse ataque dos Estados Unidos ao Japão, né, a cidade de Hiroshima, esse jogar a bomba atômica. Mas o Japão se rendeu? Não, gente. O Japão é insistente. Aconteceu essa tragédia, mas o Japão não se rendeu. E aí, gente, o que é que os Estados Unidos faz? Japão, chega, já estamos de saco cheio de guerra, se rende logo, vocês já perderam. E aí, o que os Estados Unidos faz? Taca a segunda bomba atômica no Japão, agora na cidade de Nagasaki. E aí não tem jeito, agora o Japão... Amém, Senhor, finalmente se rende. E assim a gente acaba a história da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes de falar das consequências da guerra, eu vou entrar na questão da Guerra Fria, beleza? Mas a Guerra Fria eu vou só pontuar aqui para vocês entenderem, mas ela vai ser assunto para um outro vídeo. A gente vai ter que ter um vídeo para falar só da Guerra Fria, beleza? Bom, como eu disse, gente, acabou a Segunda Guerra Mundial e imediatamente começou a Guerra Fria. O que vai ser a Guerra Fria, gente? Vai ser a divisão da cidade de Berlim na Alemanha. Então, a Alemanha e a União Soviética vão conversar, vão entrar no acordo e, de fato, vão construir um muro físico na cidade de Berlim que vai separar a Alemanha. Então, a gente vai ter por décadas a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, gente, era a Alemanha comunista, que estava na parte leste, geograficamente falando, e era comandada pela União Soviética. E a Alemanha Ocidental é a parte capitalista da Alemanha, comandada pelos Estados Unidos, e estava na parte oeste. Tá certo? Então, esse muro de Berlim existiu por décadas. Quando ele é finalmente quebrado, ontem praticamente, né? Em 1989, né? Então tem 31 anos
da queda do Muro de Berlim. Foi um marco histórico, acontecimento, foi noticiado, enfim, ao vivo, em todas as TVs no mundo inteiro, né? Porque finalmente a Alemanha estava sendo unificada novamente. Bom, gente, agora a gente vai falar, para finalizar esse vídeo, que já está muito, muito longo, sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Gente, 60 milhões de mortos. Sendo que desses 60 milhões de mortos, 6 milhões eram judeus. Depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ela funciona até hoje. Também, gente, no ano de 1948 foi criado o país de Israel, porque os judeus que sobreviveram, os que foram liberados dos campos de concentração, eles não tinham onde ficar. Então, oficialmente, Israel é um país de judeus. Outra coisa que a gente tem que destacar foi o julgamento de Nuremberg. Gente, inclusive o julgamento de Nuremberg tem um filme, se eu não me engano, o título é esse mesmo. Deem uma pesquisada, mas só jogar no Google que vocês vão ter acesso, né, a esse filme, o julgamento de Nuremberg. E nesse julgamento, gente, foram julgados os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Foram vários crimes contra a humanidade e nesse julgamento foram julgados os grandes líderes nazistas. Porque não era só o Hitler que mandava. Tinham muitos líderes nazistas. O Hitler não tinha como dar conta de tudo. Muitos desses líderes nazistas fugiram, porque obviamente não queriam ser julgados, né, condenados, presos, enfim. E muitos desses líderes nazistas fugiram para o Brasil e para a Argentina. Enfim, essa foi aí uma das consequências da guerra. Outra consequência da guerra, que foi boa para os Estados Unidos, foi porque os Estados Unidos eles lucraram muito com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, gente, eles estavam quebrados, né, porque eles tinham passado pela crise de 29, e com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a maior potência do mundo. E ocupa esse papel, né, até hoje. Então, para os Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial foi muito lucrativa. Bom, gente, a Segunda Guerra Mundial ela pode ser considerada com toda certeza, sem sombra de dúvida, um dos maiores conflitos da humanidade, tá? O maior conflito do século XX, com certeza. Milhares de mortos, de feridos, pessoas que ficaram amputadas, deformadas, traumas psicológicos, o trabalho feminino, né, já que os homens estavam, né, na luta, estavam em batalha, os países tinham que continuar, a economia do país tinha que girar. Então as mulheres foram para as fábricas, as mulheres foram trabalhar em todas as frentes. Outra coisa que aconteceu foram os traumas psicológicos, que toda a guerra deixa sequelas psicológicas que muitas das vezes, mesmo com terapia, não vão ser curadas de jeito nenhum, porque só quem vivenciou uma guerra que sabe, né, que pode dimensionar, tentar explicar o que é isso, apesar de que eu acho que não pode ser dito em palavras, né? Enfim, não tem como mensurar o que é de fato uma guerra. Como eu disse, a Alemanha ela faz questão de lembrar da Segunda Guerra para que nunca mais isso aconteça, isso se repita. Então é um assunto, sim, que tem que ser estudado nas escolas, que tem que ser lido, dialogado, debatido, porque foi uma guerra por causa de preconceito. Enfim, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. É assim, pelo menos, que deveria ser. Cidades inteiras foram destruídas, não só a Alemanha, mas também os outros países que estavam envoltos na guerra. A gente também teve a derrota, né, do extremismo autoritário, das ideologias conservadoras, levou à Guerra Fria, como eu disse, e aí eu já adiantei um pouquinho, vocês viram um pouquinho da Guerra Fria, mas a gente vai ter mais sobre a Guerra Fria num próximo vídeo, só de Guerra Fria, prometido. E também, outra consequência da Segunda Guerra Mundial foi a criação do Plano Marshall. O que foi, gente, o Plano Marshall? Foi um plano, né, para recuperar a economia dos países da Europa Ocidental, né? Porque os países, coitados, saíram tudo quebrado, literalmente bombardeados, né, por causa da guerra.
Bom, gente, é isso. Vou me despedindo por aqui, porque o vídeo já está muito longo com esse assunto da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que rende. Prometo que vou fazer outros vídeos, né, desmembrando o assunto da Segunda Guerra Mundial, porque esse assunto dá pano pra manga. Então, se você chegou até aqui, me assistiu até aqui, me aguentou até aqui, muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. Não esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever nesse canal. Não custa nada, senhor. Compartilha, deixa seu comentário, indica pros amigos. Vamos fazer esse canal crescer, tá certo? É isso aí. Um beijo muito grande para todos vocês e não se esquece também de ativar o sininho para não perder os meus vídeos e, é claro, me seguir lá no Instagram, que é o @ThaiBritoMendes, porque lá, gente, eu também falo de história. Eu trago personagens, indicações de livros, de filmes, de séries, de novela. Lá eu também falo bastante sobre história geral e história do Brasil, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!